Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, e uma delas é essa, falando sobre a mansidão. Mas o que é mansidão? É viver em autossujeição a Deus, livre do sentimento do eu e do meu. Isso não significa que devemos fugir da riqueza, da família e dos amigos. Devemos, porém, fugir da ideia de que eles nos pertencem. Eles pertencem a Deus. Devemos olhar para nós como servos de Deus e da vida, aos quais ela nos confia suas criaturas e bens. Tão logo assimilemos essa verdade e desistamos de nossas pretensões ilusórias e individuais, descobriremos que, em seu sentido mais genuíno, tudo nos pertence, no final de contas. Eu gosto bastante dessas ideias e dessas palavras que são ditas pelo Jesus, que nos mostram, em sua pequena palavra, grandes explicações para nos mostrar como encarar a vida. E talvez essas interpretações que nós busquemos ter dessas palavras, desses trechos, nos tragam, sim, um olhar muito amplo e infinito que nos cabe refletir sobre isso, e toda vez que nós refletirmos e olharmos para isso, teremos um aprendizado diferente. E aí, sobre a mansidão, que se refere a olharmos para a vida, estarmos aqui com gratidão e ainda assim reconhecer que essas coisas são da vida, não são nossas, não nos pertencem, mas estão com nós. E aí, quando entramos nessa harmonia de que eu vivo com todas essas coisas, com essas pessoas, com a natureza, mas eu não tenho que pensar que elas são minhas, porque eu trago alguma coisa para mim. Quando eu faço isso, eu acabo, de certa forma, sofrendo, porque a vida vai me mostrar que aquilo não me pertence. É como se a vida, a natureza, nos fizesse um empréstimo desse corpo, dessa oportunidade, dessa experiência que estamos aqui para evoluir. Só que isso nós não levaremos com nós, essas coisas que estão aqui. Nem mesmo as pessoas, não levaremos dessa forma, com esse olhar de que é meu, mas sim levaremos todo esse aprendizado, essa vivência e essa evolução que tivemos aqui, porque isso aqui será registrado no nosso espírito como parte evolutiva de nós, como algo muito valioso de estar aqui. E aí, quando diz nesse trecho aqui desse texto que devemos fugir da ideia do eu e do meu, mas isso não significa que devamos evitar a família, os amigos, as coisas daqui. Não devemos evitar isso, porque nós estamos aqui para viver elas da forma que vivemos, com esse desapego. Só que esse desapego não significa desamor. Desapego não significa evitar sentir para evitar sofrer lá na frente, mas sim viver tudo isso reconhecendo que não é meu e que, quando isso passar, valeu o momento em que esteve comigo e me ensinou tanto, todas essas coisas, mas que sim, eu vou levar no meu coração, no meu espírito, todo o aprendizado que eu tive aqui. Mas quando eu tenho a ideia de que isso tem que me pertencer, e se um dia isso aqui tem que continuar a sua vida, quando eu ter que deixar todas essas coisas para trás, eu sofrer com essa ideia, eu já vou estar agarrado a isso, e aí eu não vou estar praticando essa bem-aventurança que é da mansidão. Não estarei herdando o fruto da terra, o fruto da evolução, das coisas que tudo isso me trouxe. E sim, devemos viver tão intensamente essas coisas, mas desapegados a ponto de que eu permito o que tiver que acontecer com isso, com a minha vida, com as coisas que vêm até mim. Porque fugindo dessa ideia do meu e do eu, nos entregamos a Deus e permitimos que Deus, todas essas vivências que acontecem para nos trazer um aprendizado e uma evolução, aconteçam da forma que tenham que acontecer. E aí, quando eu fujo da ideia dessa limitação que eu coloquei, eu permito que essa expansão aconteça. Porque quando eu limito no eu e no meu, eu acabo fechando isso e colocando em algo que não vai conseguir se expandir. Vai ter que quebrar todas as minhas crenças, todo o meu apego em relação a isso para ter que se expandir e me trazer o aprendizado necessário. Então, essa ideia da mansidão, para perceber que não é meu, não sou eu, mas está comigo e é tão valioso que eu tenho que me entregar a isso, mesmo sem o medo de sofrer em relação a isso quando isso passar. Quando essa vivência, essas pessoas, essas coisas, a natureza, quando tudo isso passar, reconhecer que cumpriu o seu propósito de vivência aqui comigo, e não pensando que isso tenha que permanecer comigo como eu sempre desejar, mas como a vida desejar, como a consciência desejar.
porque assim eu sentirei a paz, assim conseguiremos viver essa real mansidão, de me entregar a tudo isso, permitir que aconteça e não limitar isso, porque se eu limitar, eu não vou viver a real experiência do que isso quer me trazer. Então, entregamos, vivemos isso como tenha que ser vivido, e no final de contas perceberemos que todas essas coisas nos pertencem, como diz nesse texto. Afinal de contas, perceberemos que tudo isso nos pertence, porque nós pertencemos à vida, e isso pertence à vida. Quando nos sujeitamos a viver a vida como ela tem que ser vivida, como a natureza se movimenta com essas transformações e mudanças, com essa evolução, nos sujeitamos a isso, permitimos que acompanhemos essa mudança da natureza e da vida e passamos aqui por essa experiência. Porque imagina que isso aqui é como se a gente viesse para cá para ter justamente essa experiência onde sentiremos todas essas coisas. Então eu não tenho que fugir dessa vivência, eu não tenho que fugir das pessoas, dos amigos, da família, eu não tenho que fugir. Eu tenho que viver tudo isso. Porque talvez uma abordagem que nós tenhamos tido em relação à espiritualidade é pensar que eu tenho que fugir de tudo isso e evitar esses sentimentos, porque esses sentimentos vão fazer eu perder tempo na vida. Eu preciso evoluir, eu preciso estudar, eu preciso meditar, e essas coisas todas me atrasam. É claro, precisamos nos priorizar, mas quando as coisas vêm até nós, elas não vêm por acaso. E aí quanto mais nós tentamos evitar tudo isso, essas coisas se aproximam cada vez mais de nós. E aí que está a aceitação da vida, a aceitação das coisas que precisam acontecer. Tudo aquilo que aceitamos cruza por nós, da forma que precisar acontecer. Mas se nós nos recusamos a aceitar, é como se isso nos perseguisse e estivesse tão próximo de nós toda vez que tentássemos fugir dessas coisas. Toda vez que tentamos fugir das pessoas, das experiências, nos recusamos a aceitar que algo precise acontecer, cada vez mais isso vai me perseguir. E aí quando eu aceito, eu liberto. O que se aceita, liberta. Aquilo que se recusa, nos persegue. Então aceitar é o primeiro passo para mudar. Se conscientizar sobre as coisas é o primeiro passo para a mudança, porque as coisas vão acontecer. A consciência que nós tomamos sobre ela, o aprendizado que aquilo nos traz, a consciência de que isso aqui está acontecendo por um motivo, faz com que eu aceite essa vivência e assim eu tire o aprendizado necessário ou apenas viva isso da forma que foi necessária ter vivido. Eu não tenho também que me deter a ter que aprender com todas as coisas, porque assim eu não vou conseguir viver isso. Porque aí eu vou estar vivendo e fico, meu Deus, o que isso está me ensinando? O que eu preciso aprender aqui? O aprendizado vai vir naturalmente quando você se entregar a essa vivência. Então, não devemos fugir dessas coisas porque a gente veio para cá justamente para viver tudo isso. A gente veio para viver tudo isso. E se a gente fugir, a gente vai estar fugindo do sentido da vida. Outra coisa, se nós buscarmos um sentido da vida, se eu quiser uma resposta, o que é o sentido da vida, e eu obter essa resposta, vai ter acabado o sentido da vida. Porque o sentido está em justamente viver tudo isso, esses sentimentos, com essas coisas que nos cercam, no local onde estamos nesse momento. Seja porque atraímos isso, lei do retorno, ação-reação, plantei, vou colher, não importa. Se está aqui nesse momento é porque é para estar aqui. Agora, se é algo que eu preciso mudar, se eu preciso aceitar, se eu preciso olhar de outra forma, o primeiro passo para isso acontecer é aceitar que está acontecendo. É aceitar. Porque se nós nos recusamos a aceitar, aí sim que começamos a criar todos esses conflitos e aí as coisas não fluem, porque não aceitamos. Então, quando nos entregamos a essa autossujeição em relação à vida, para que a vida aconteça, porque ela por si só acontece. Não é nós que colocamos o que eu desejo, é isso que eu quero agora, é isso que vai acontecer. Não é, porque se pensamos dessa forma que eu quero isso nesse momento, quando não acontecer eu vou sofrer, eu vou me frustrar, porque pode acontecer parecido, mas provavelmente não vai acontecer dessa forma que eu imagino agora, porque o estado de consciência que eu estou agora não me mostra um estado de consciência mais expandido que eu possa estar lá na frente. Mas o que nós precisamos fazer é viver o presente e permitir que essas coisas que precisam fluir agora e acontecer, aconteçam. Porque o estado de consciência que eu estou agora, talvez eu não tenha noção do quanto eu ainda vou mudar, o quanto eu ainda vou ressignificar as coisas. Pense a você, alguns dias atrás, tente pensar em você alguns dias atrás, ontem, semana passada, ano passado. O estado de consciência que você estava, a forma como você olhava para as coisas e hoje. Você olha totalmente diferente. Talvez você pense, nossa, como eu mudei de alguns meses para cá. Como eu mudei do ano passado para esse ano.
porque a consciência está sempre expandindo. E aí quando nós aceitamos a viver isso, ao que vem até nós com a vida, aí essa expansão acontece de forma fluida. Porque vai mudar, vamos ressignificar. É por isso que até aí que entra a humildade, eu acredito. A humildade para aceitar que as coisas vão estar sempre mudando e eu tenho que estar apto a ressignificar tudo isso e não me prender ao conceito e dogma que eu tenho agora, achando que é nisso que eu acredito e não pode mudar. E aí quando vem coisas para me mostrar que não é bem assim, que pode ser além disso, vamos ressignificar isso aqui, eu não aceito, porque eu me posicionei dessa forma. Mas a humildade entra nisso para nos mostrar que a vida está sempre mudando, constante transformação. Se eu não acompanhar essa mudança, se eu não aceitar que possam vir coisas me ensinando algo diferente, eu não acompanhar isso, talvez eu não acompanhe essa expansão. E aí se eu não acompanho essa expansão, eu fico preso aqui na minha caixinha, e aí as coisas vão acontecer para me desconstruir isso, e aí esse desconforto que vai ser dessa desconstrução vai me trazer um aprendizado, mas quando eu aceito e vivo isso, percebo que as coisas podem mudar, eu posso daqui a um tempo estar com uma consciência diferente, aí que entra a humildade. Mas também não devemos nos deter a ter que pensar lá na frente, mas sim viver o presente, permitir que as coisas que estão acontecendo aconteçam, sem medo de vivermos isso e achar que estamos perdendo tempo. Se as coisas estão vindo até nós, olhe para isso como algo que está vindo como um presente de aprendizado que a vida está te dando. É a vida que está dando isso para você, que também está dentro da vida, para que a vida por si só flua, para que a vida por si só aconteça. Nós somos só uma engrenagem que estamos aqui, mas uma engrenagem sim que tem o seu papel. Tudo tem o seu papel para acontecer da forma que precisa acontecer. E aí a vida, com toda essa, vamos colocar, toda essa inteligência, toda essa divindade por trás de tudo isso, você acha que permitiria que as coisas aconteçam sem precisar acontecer? Óbvio que não. Se aconteceu, como eu disse, por motivo de colheita, plantei, vou colher isso agora, não importa, mas se está acontecendo é porque precisou acontecer. Se ainda não aconteceu, se deixou de acontecer, é porque não era para ter acontecido, mas se está acontecendo é porque precisou. Então essa é a mansidão, perceber que a vida dá a própria vida. E eu estou aqui vivendo ela como um presente, como uma oportunidade de estar aqui e evoluir muito. Mas não sou eu que controlo isso. Não sou eu que vou escolher exatamente tudo que vai acontecer. Posso atrair coisas, posso mudar meu estado de consciência, minha vibração, mas as circunstâncias que acontecerem talvez venham justamente para isso, para ajustar minha vibração, para me ensinar. Mas a forma como essas coisas vão vir, eu não sei. Eu não sei e não vou saber. Mas de alguma forma vão vir e a consciência é que elas vêm para nos trazer o melhor para a nossa evolução. E essa é a mansidão. Perceber que nada me pertence, as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, eu tenho que aceitar isso primeiramente, mas entender que eu faço parte da vida. Eu estou aqui na vida. Então, afinal de contas, tudo isso nos pertence. Tudo isso nos pertence quando olhamos de forma coletiva, uma forma onde tudo está aqui em conjunto para evoluir, simultaneamente, de uma forma absurda, conectada e entrelaçada, vinculada, para tudo evoluir. Cada detalhezinho trazendo uma evolução, cada movimento que acontece é uma expansão, e é assim que é.